Nós vamos falar de um assunto que durante um bom tempo, muitas pessoas que trataram desse assunto eram praticamente os familiares. Eu sei que eu tenho uma criança em casa autista, então acaba que alguns da família se dedicam mais, mas a sociedade tem que entender que essas pessoas maravilhosas são extremamente inteligentes e precisam de todo cuidado especial. E é muito bom que você fique consciente de todo um diagnóstico e também a respeito dos sintomas, como está dentro do nosso estado do Piauí, a quantidade de autistas que nós temos. E hoje não é um dia, tá? Hoje não é o dia certo, não. Mas olha, voltando só um pouquinho, Lorena, eu quero falar um pouco a respeito de muitas pessoas que acabam recebendo o diagnóstico de autismo de um filho. E é como embarcar, na verdade, rumo a um universo desconhecido. É preciso encontrar a maneira de aterrissar, na verdade, neste pequeno mundo em que a criança parece estar totalmente isolada. Algumas pistas podem ajudar os pais a antecipar a descoberta. Eu não digo nem que seja um problema, na verdade, né? Na verdade, o diagnóstico dessas crianças que são tão especiais, isso é verdade. São crianças que merecem, sim, o nosso carinho, o nosso apoio e viver em sociedade. Então, vale a pena você ficar um pouquinho mais atento sobre este assunto que nós vamos tratar agora. Saber como é que faz a respeito do tratamento. E eu quero até saber se o nosso estado, mais precisamente a nossa capital, está preparada em termos de tratamentos para receber uma criança autista. E é sobre isso que nós vamos conversar agora com o Dr. Francisco de Brito. Ele que está aqui. Doutor, você é psiquiatra? Sou psiquiatra geral e pedopsiquiatra, que é o psiquiatra da infância e adolescência. Muito bom. E super jovem, hoje aqui conversando com a gente sobre esse assunto, né? Um assunto importantíssimo, né, doutor? Muito importante de se tratar. E que a gente ouve falar, vê que as pessoas falam sobre o assunto, mas fica muito assim, o meu mundo. Acabam não colocando diretamente em sociedade. E aí eu quis tratar desse assunto porque nós hoje também temos uma convidada que está na França, em Paris, e que vai também falar a respeito de um livro que ela está participando, que ela faz parte, ela que é escritora, cantora, compositora, e lá eles defendem muito este assunto, e aqui a gente não pode deixar passar em branco. Por isso que a gente acabou pedindo para o nosso especialista estar aqui com a gente hoje. Primeiro, como está a quantidade de crianças, de pessoas com autismo dentro da nossa capital, do nosso estado, mais precisamente? Então, a incidência, né, que seria a quantidade de casos novos, assim como a prevalência, que é a quantidade de casos pela população, ela no longo dos anos está aumentando, né? Atualmente, ela se encontra por volta de 1 a cada 54 crianças. De 1 a cada 54 crianças. Doutor, chega até que idade uma criança com autismo? Isso é relativo? Então, o autismo é um transtorno, importante a gente definir logo, um transtorno mental psiquiátrico, que ele se inicia obrigatoriamente na infância, né? Desde os níveis mais primordiais, e é um transtorno que não tem cura. Então, a pessoa ela leva esse diagnóstico à vida. A vida inteira, né? Aí vai depender só de Deus até o dia que Deus vai querer, né? E a gente tem percebido que o tratamento tem ajudado muito na qualidade de vida e também no tempo de vida dessas crianças que acabam chegando numa fase bem adulta, né? E a gente fica extremamente feliz. Aqui dentro da nossa capital, como tem sido defendido esse caso? A gente tem grandes tratamentos, porque há um tempo atrás teria que se sair do estado do Piauí para conseguir um tratamento mais adequado. Então, nosso estado, principalmente na nossa cidade de Teresina, nós temos diversas clínicas, né, particulares, multiprofissionais, com profissionais bastante habilitados. Na rede pública, principalmente pela Fundação Municipal de Saúde, nós temos algumas entidades, né, como o CIES, como, por exemplo, o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, que é o CAPS Infantil, entre outros ambulatórios que fazem esse acompanhamento.
Bom, quais são os sinais e quando é que você consegue, como mãe, perceber? Eu acho que antes dessa pergunta é muito importante a gente falar que a idade do pai e a idade da mãe influencia através da gestação? Sim, o transtorno do espectro autista, né, que seria o nome classificado dele, ele é um transtorno mental, né? Como todo transtorno mental, ele é de origem multifatorial, tem origem genética. Então, diversos estudos mostram realmente tanto a frequência maior em pessoas parentes de que têm autismo, como também a questão da identificação desses genes, né? Então, já se pode fazer, inclusive, uma orientação genética com o geneticista. Existem fatores ambientais, por exemplo, a questão de alguns inseticidas, deficiência de vitamina D, o uso de alguns medicamentos durante a gestação e também questões psicológicas, além, por exemplo, como a senhora citou, da questão da idade, né? A idade avançada da mãe e principalmente do pai são fatores de risco. Isso é importante dizer porque não é porque o pai é mais de idade avançada que a criança vai ter autismo. Longe disso. Apenas aumenta o risco. Aumenta o risco. Por que o pai e não a mãe? Existe uma explicação? Então, esses estudos, eles utilizam mais a população, né, para ver essas associações entre características epidemiológicas com resultados. Mas, falando em sexo, não do pai, mas do paciente, então, a maioria das pessoas diagnosticadas com autismo, elas têm o sexo masculino. E existe uma teoria para isso. Existe a teoria que diz que para o menino ter o autismo, ele precisaria, então, ter uma quantidade de combinações de genes alterados menor do que a menina. Né? Muito interessante. Doutora, a respeito da idade, uma vida inteira também eu ouvi falar que a partir dos 5 anos a gente conseguiria identificar uma criança com autismo, mas na verdade não é bem isso, né? Então, o autismo, como característica primordial do diagnóstico, é que ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Que vem, então, a princípio, desde o desenvolvimento na gestação do nascimento, né? É óbvio que algumas crianças não é tão fácil a gente identificar essas características e não impede que no futuro, com o desenvolver dessa criança, essas características fiquem mais evidentes, mas elas têm origem na infância. Na infância, a partir de que idade? No caso, seria 1 aninho, 2 aninhos, já dá para identificar? Então, nos consultórios, né, a média de identificação realmente de um diagnóstico bem feito costuma ser por volta dos 2 a 3 anos de idade. Mas a gente, no nosso diagnóstico, a gente sempre tenta ver de uma forma retrospectiva também. E a gente consegue ver com os pais características que vêm realmente desde a época da amamentação, mas, como a gente costuma dizer, não é tão fácil a gente dar esse diagnóstico, por exemplo, com menos de 1 ano. É bastante difícil. Existem níveis diferenciados, né? Quais são os níveis, na verdade, do autismo? Então, para a gente falar de nível, né, é interessante a gente falar exatamente do diagnóstico, né? O diagnóstico, a gente utiliza os manuais diagnósticos, que nós temos 2 que são mais famosos, que o primeiro é o Manual Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais, que é o DSM, estamos na 5ª edição, que é elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria. Nesse manual que nós temos, então, a questão dos níveis, que seria o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O nível 1 seria uma criança ou uma pessoa, independente da idade, que necessita de cuidados especiais. O nível 2 seriam de cuidados mais de perto e o nível 3 de cuidados ainda mais de perto. Lembrando que esses níveis, eles variam de acordo com a consulta, por exemplo, e inclusive de acordo com o ambiente em que a criança está sendo avaliada. Então, não é uma coisa, digamos, meu filho tem autismo nível 1 e esse outro tem 2. Isso é uma coisa bem mutável que não utilizamos tanto assim para, digamos, comparação. Existem sintomas que dê para identificar?
Então, fazendo um resumo, né, pegando a outra classificação, que é a CID, que nós estamos indo para 11, que é da OMS, o que é o autismo? O autismo são prejuízos persistentes no início e na manutenção de uma interação social recíproca. O que significa isso? Pessoas que têm autismo, óbvio que variam desde um nível mais severo a um nível mais leve, mas eles têm dificuldades em manter, em iniciar amizades, contatos sociais. Dificuldade também presente no que a gente chama de comunicação social. Porque, falando de uma maneira bem resumida, comunicação social, o que seria? A gente fala, a gente tem um texto, algo que a gente está dizendo, mas a gente também, por exemplo, pela postura, gestos, entonação, intensidade da voz, a gente também está se comunicando. Então, a criança com autismo, ela tem também essa dificuldade nessa característica, associado também a um grupo de outros, que são padrões restritos, repetitivos e difíceis de mudar, de comportamentos e interesses. Que aí nós temos uma ampla gama de características que aí faz uma criança com autismo ser diferente da outra. Então, autismo não é igual para todo mundo. Verdade. Inclusive, doutor, a gente percebe que a música tem muita influência na vida das crianças autistas. Eles se dão muito bem, eles gostam muito da música. E também se dão muito bem, às vezes, com a matemática. É impressionante. Eu conheço uma criança já adulta hoje que ele tem uma inteligência que chega a ser fora do normal. Você diz hoje para ele a data do seu aniversário, ele vai te dizer imediatamente no próximo ano que dia que vai ser e dá várias informações a respeito do assunto. Então, assim, a gente percebe que tanto a música influencia muito, muitas crianças se sentem mais calmas, tem uma certa influência, né? Então, sobre a inteligência, um ponto importante que a senhora colocou. Então, na nossa atual designação de autismo, o autismo, ele não, a princípio, o autismo puro, ele não interfere na inteligência. Apesar que, infelizmente, grande parte das crianças que têm autismo também tem deficiência intelectual. O que a senhora falou, por exemplo, a gente pode até voltar um pouco no tempo, existia o que a gente chamava de síndrome de Asperger, né? A síndrome de Asperger era uma classificação que hoje foi superada, não existe mais, mas que seria o autismo sem o comprometimento das habilidades intelectuais. E o autismo clássico, nessa época, era o autismo associado à deficiência intelectual. Hoje, nosso paradigma atual do transtorno do espectro autista, a gente, então, não tem mais essa divisão, né? Nós temos apenas o transtorno do espectro autista, que, como o nome fala, o espectro é a gradação desde um nível mais severo a um nível mais leve, que foi desenvolvida pela psiquiatra Norma Wink. Outra coisa que a senhora falou de música. Então, uma das características restritas, repetitivas e difíceis de mudar, que a gente colocaria, seria as hiper ou hipossensibilidades. Existem crianças com autismo, por exemplo, que não toleram alguns tipos de barulho, ou barulhos mais intensos, ou barulhos específicos. Música, eu acho que música anima muitas crianças, né? Mas não teria um vínculo tão direto em relação ao autismo. Tá certo, então. Doutor, quem quiser tirar mais dúvidas, é importante também a gente bater na tecla de que o tratamento, a mãe que faz o tratamento para essa criança e que trabalha esse lado de uma certa forma social, levando ele para a sociedade, convívio diário com outras crianças, dando a oportunidade do estudo, de participar de um tratamento, é muito importante para que essa criança se desenvolva mais e mais e se sinta mais e mais no convívio com os demais, né, doutor? Então, no tratamento, se a gente fosse colocar, seria um tripé. Primeiro seria a educação, o quanto mais precoce possível. O segundo, a acessibilidade, tanto do parte da escola, da comunidade, da vizinhança, da família, porque são pessoas realmente com algumas necessidades especiais.
E o terceiro pé do tripé seria a questão do acesso amplo aos meios de tratamento, que são as terapias, que vão, obviamente, individualmente, dependendo das queixas e dificuldades da criança ser desenvolvida, e de medicações, caso necessário. Tá bom, então. Doutor, eu quero agradecer a sua presença, tá bom? Quem quiser entrar em contato com o senhor através do Instagram, o senhor tem Instagram? Meu Instagram é o @psiquiatrateresina. Tá certo. Que Deus te abençoe e te dê saúde e coragem todos os dias, tá bom, doutor? Obrigado. Muito obrigada. Que bom, né? A gente falar sobre esse assunto tão importante e que vale a pena, de verdade, você não deixar de procurar um tratamento. Não vá ficar com seu filho em casa, guardando ele como se ele estivesse dentro de uma concha. Ele, na verdade, precisa muito, muito que você o coloque em sociedade. De preferência, que a senhora e o senhor participem da vida dessa criança no dia a dia e, obviamente, leve essa criança para fazer tratamento, tá bom?